Oi, pessoal, estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de Mecânica e Estatística da Pós e Física e USP, São Carlos. Muito bem, o nosso objetivo hoje é discutir num nível de detalhes que eu espero que não seja desnecessário, a representação de números de ocupação. Tá bom? Vamos ver o que é isso. Ó. Só um segundinho, porque eu estou com um pouco de ruído aqui. Encosta a porta ali para mim. Ele ligou a TV, não tinha ligado. Só um segundinho. Muito bem, vamos lá. A construção, pessoal, da física de muitos corpos, ela tem um roteiro muito tortuoso. Por que é tortuoso? Porque a gente acaba trabalhando lá no final do processo com essa descrição chamada representação de números de ocupação, só que a gente precisa fazer uma série de construções teóricas no meio do caminho para a gente entender por que a gente usa essa representação lá no fim. Só que no final a gente desconstrói ou joga de lado todas as construções teóricas que foram assim necessárias no meio do caminho. Era esse o objetivo, era chegar num formalismo mais prático. Só que você só consegue de verdade entender o fundamento desse formalismo mais prático se você entender os passos conceituais no meio do caminho. Em particular, a gente constrói tensores o tempo todo. E no final a gente não quer trabalhar com tensores. A representação de números de ocupação ela vem exatamente para a gente não ter que trabalhar ou discutir os aspectos tensoriais do problema de muitos corpos. Então é por isso que eu digo aqui que a construção desse processo para estudo de muitos corpos é tortuoso. Porque você introduz objetos, introduz coisas elaboradas e depois você chega em algo que pode jogar tudo isso fora. Então muitos livros, muitos textos em física adotam uma postura bem operacional de já te apresentar os números de ocupação e beleza, vamos trabalhar a partir daqui. Só que fica um vácuo conceitual aí. E é um vácuo conceitual que tem consequências. Porque, por exemplo, quando você vai fazer simulações computacionais de muitos corpos, você precisa entender de verdade quais são os espaços vetoriais em que você está trabalhando. Então, essa aula aqui, ela não será necessária para a aula seguinte, em que a gente simplesmente imagina que tem os números de ocupação e vamos fazer as estatísticas dos gases quânticos ideais, mas eu considero conceitualmente muito importante. Tudo bem? Então vamos lá. O desejo que nós teríamos num problema de muitos corpos seria resolver pelo menos o estado estacionário de uma equação de Schrödinger de muitos corpos. Notem que agora, pessoal, a gente não está pensando numa função de onda de uma única partícula. Nós estamos pensando numa função de onda de muitas partículas, por exemplo, multieletrônica, certo? O máximo de humildade que a gente diz é, não, eu quero um estado estacionário. Por exemplo, para ver uma distribuição eletrônica num metal, num semicondutor, o que quer que seja. Então nós teríamos um hamiltoniano que envolveria posições e momenta quantizados de vários corpos, e aí a gente tem a equação de Schrödinger independente do tempo. Pessoal, esse problema é impossível. Tipicamente, a gente sabe que nós podemos ter potenciais arbitrários embutidos nos nossos hamiltonianos, né? Até potenciais de poucos corpos poderiam trazer problemas. Imagina de muitos corpos em geral, tá bom? Então isso é impossível sem simplificações, tá? Explicitamente, como eu disse, o hamiltoniano envolve essas interações arbitrárias entre as muitas partículas, tá? Notem, a solução que a gente esperaria para esse problema pode ser um vetor de estado abstrato, né? Um ket de Dirac, mas de muitos corpos, um espaço de Hilbert de muitos corpos. Nós poderíamos, a partir desse ket abstrato, usar a representação de posição das várias partículas para chegarmos na nossa função de onda estacionária de muitos corpos, tá? Esse é o objeto que a gente gostaria de conhecer e que, em geral, isso não é possível, né? Sem simplificações, sem estratégias especiais. Tá? Tudo bem. A abordagem natural que a gente desenvolve é uma abordagem de natureza tensorial. Tá certo? Por quê? Porque a equação de Schrödinger ela é linear, mesmo que seja para um vetor de estado de muitos corpos. A essência da equação de Schrödinger é linear. E tensores são objetos multilineares. Tudo bem?
Então, o que acontece? Eu comentei aqui que a linearidade da equação de Schrödinger, ela praticamente pede para a gente que nós tratemos a função de onda ou o vetor de estado de muitos corpos como um vetor de um espaço tensorial denotado dessa forma. A ideia é que existe uma construção possível que é pegarmos o espaço de Hilbert de uma única partícula e fazermos o produto tensorial desse espaço vetorial por si mesmo várias vezes. Cada uma das nossas n partículas viveria no mesmo espaço de Hilbert H caligráfico. E eu não estou falando disso, mas não vou pressupor que vocês conheçam isso. Essa construção de um produto tensorial de espaços vetoriais nos leva a um novo espaço vetorial, só que com outros tipos de vetores. A maior mentira que um físico ou um livro de física pode falar para você é que tensor é uma generalização da ideia de um vetor, como sendo um objeto qualitativamente diferente. Isso é falso. Todo tensor é um vetor. Só que você usa o termo tensor para você se referir a vetores que vivem num espaço construído a partir de um certo espaço vetorial de princípio. Tudo bem? Então, eu estou afirmando aqui para vocês que existe uma construção de um novo espaço vetorial feita a partir do espaço vetorial dos estados de uma única partícula, mas esse novo objeto é um espaço vetorial também. Só que, como ele foi construído a partir desse, a gente dá o nome de tensores para os elementos desse espaço vetorial. Certo? As funções de onda de muitos corpos serão tratadas como elementos desse objeto aqui. São tensores, embora nenhum livro de física se refira a essas funções de onda como tensores. Tá bom? Muito bem. Então, H caligráfico é o meu espaço de Hilbert de uma única partícula. Aí eu comentei aqui, né, que o meu psi de muitos corpos, ele é um tensor quando eu olho o espaço vetorial original e não o espaço vetorial onde psi realmente vive, tá? E o que eu vou comentar aqui? Eu estava falando aqui, explicando a história do caminho tortuoso, vocês não precisam ler esse texto, eu só comentei que apesar desse argumento tensorial e a gente ainda ter que se preocupar com simetrizações ou antissimetrizações de funções de onda de muitas partículas indistinguíveis, que também são discussões tensoriais, no final das contas, a gente vai chegar lá numa representação que inibe as interpretações tensoriais. Foi como eu abri a aula de hoje, eu só registrei em texto aqui para vocês. Isso vai ficar mais claro ao longo da nossa discussão. Vamos lá. Vamos discutir aqui de uma forma, digamos assim, não física, apenas formal, os estados de partícula única, né? A gente chama muito isso em física de single particle states, tá bom? Nós vamos imaginar que o nosso hamiltoniano do sistema de muitos corpos, ou pelo menos uma das parcelas do nosso hamiltoniano que não envolvem interações, nós vamos imaginar que esse hamiltoniano ou essa parcela seja a soma de n hamiltonianos de um corpo. Nzão hamiltonianos, um hamiltoniano para cada partícula, digamos assim. Essa é a completa falta de interação, pessoal. Em geral, um hamiltoniano pode envolver termos que não têm interação, mas vai ter termos de interação, que às vezes nós, né, para o qual nós assumimos hipóteses, seja pequeno ou não, podemos usar a teoria de perturbação, dependente ou independente do tempo e assim por diante. Mas nós estamos num cenário mais simples, em que nós vamos imaginar que o nosso hamiltoniano seja a soma de vários operadores hamiltonianos, cada um deles agindo nas variáveis de um único corpo, de uma única partícula. Né? Então, cada um desses hamiltonianos de um corpo, que eu representei aqui por H1, atua nesses autoestados de uma partícula, estados de partícula única, N, indexados por N, com certos autovalores εn, certo? Notem que eu usei esse epsilon para as energias de cada partícula, para contrapor com o que a gente vai ver na aula que vem, que será a energia do sistema como um todo.
Voltando. Tá? Ou, se você quiser ver algo menos abstrato, na representação de posição, você tem uma certa função de onda, né, dependente da posição de uma partícula, uma função de onda estacionária, indexada pelo estado n. A gente representa por esse ket n, o ket de Dirac, abstrato, relativo àquele estado. Tá bom? Professor, onde estava esse Jzinho, que é o índice de cada partícula? Pessoal, como isso aqui vale para cada partícula, eu escrevi essas duas equações aqui, sem falar de a qual das minhas partículas eu estava me referindo, tá? Se alguém quiser ver o índice da partícula, pendura um Jzinho aqui, ó. Aí o hamiltoniano de uma partícula, mas você quer dizer que é da partícula J? Ela vai estar atuando na função de onda do alto estado n, da posição da partícula J. Note que esse n é um índice de estado, não é algo específico da partícula, tá? Ó, quer colocar algo para uma partícula J? Põe um J aqui na posição dela, põe um J aqui. Tá bom? Mas é a mesma relação qualitativa para todas essas partículas. A gente imagina que esses nossos estados de partícula única estejam ortonormalizados. Mais uma vez, se alguém quer ver algo mais concreto em termos de funções de onda, seria essa relação aqui, né? Integral em todo espaço tridimensional das nossas funções de onda daria uma delta de Kronecker. Tá? Ortonormalização. Tá bom? Então, qual que é o lance? Como é que é? Pessoal, a gente precisa partir desses autoestados de única partícula ou funções de onda de uma única partícula para que nós possamos construir estados de 2 partículas, de 3 partículas e assim por diante. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar do tal produto tensorial de vetores. Existe um produto tensorial de vetores, em que você pega 2 vetores de um espaço vetorial base e cria um objeto que vai ser um vetor de um novo espaço vetorial. Esse novo espaço vetorial, com elementos construídos dessa forma, será o produto tensorial do espaço vetorial original por si próprio. Tá? Então, cuidado. Existe produto tensorial de vetores e existe produto tensorial de espaços vetoriais. Um resultado de um produto tensorial de espaços vetoriais é um novo espaço vetorial cujos elementos são expandidos em termos de produtos tensoriais de vetores. Vamos lá. Em breve, na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos ter que dar formas explícitas para o nosso hamiltoniano de um corpo, achar a cara das autofunções, achar os autovalores de energia. Essencialmente, quando a gente trabalhar em gás ideal, a gente vai jogar partículas quânticas numa caixa. E a gente vai ter valores ou expressões para essas grandezas. Mas na aula de hoje, é irrelevante. Eu não preciso de nada disso. Eles são irrelevantes para a estrutura formal que eu quero construir. Tá? A quantidade de autoestados de partícula única, nesse exemplo, por exemplo, de partícula numa caixa, a gente sabe que é infinito. A gente tem lá vários números quânticos, né, que vão contar quantas meias ondas das funções de onda cabem na sua caixa, num certo volume do seu sistema. Então, tipicamente, isso aí vai ser infinito. A quantidade de autoestados vai ser infinito, mesmo nesse contexto físico simples. Mas, em vários momentos nessa aula aqui de hoje, por razões didáticas, eu vou imaginar que eu tenho um número finito de estados possíveis. Isso facilita minhas construções, deixa meus exemplos mais claros, tá bom? Então, repito, eu sei que na física essas construções serão partindo de um espaço vetorial de dimensão infinita, mas será conveniente fazer construções imaginando que ela seja finita, tá? Essa dimensão seja finita. Quando isso ocorrer, eu vou usar o inteiro positivo R, para dizer qual é o meu número de estados, minha quantidade de estados de partícula única. Tá bom? Então vamos para o caso mais simples possível. Queremos construir espaços vetoriais mais elaborados, para sistemas mais complicados. O mais simples que a gente pode imaginar é um sistema de 2 partículas. Tá bom? Então vamos lá. Se nós tivermos um sistema de 2 partículas, suas funções de onda, eles pertencem a um outro espaço de Hilbert. Não é mais o H caligráfico. Certo? Quem é esse espaço? Tem uma base natural, em algum sentido, para esse novo espaço?
Eu já sabia que eu tinha uma base de autoestados para o H de Hilbert, certo? Original. Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos, num primeiro momento, construir um vetor específico desse novo espaço, com a operação que a gente pode defender muito bem num curso de física matemática, que é o produto tensorial. O que é isso? Neste momento aqui é uma construção formal. Eu digo que eu tenho um produto tensorial de dois autoestados de partícula única, e eu digo que isso aqui será um novo vetor. Esse objeto como um todo será um novo vetor num espaço de duas partículas, das funções de onda de duas partículas. Essa é a notação mais explícita possível, mas muitas vezes nós representamos esse mesmo estado omitindo o símbolo do produto tensorial, e muitas vezes em física nós fazemos representações até mais simples ainda, que é simplesmente colocando esses dois caras no mesmo ket, mas entendendo que o significado disso é esse. Pessoal, um dos grandes motivos de confusão nesse mundo em que a gente está se metendo é que nós vamos usar outras representações parecidas com essa, em que nós teremos números separados por vírgula, e não valerá isso, tá? Nós somos econômicos nas nossas notações em física. Então, em cada contexto, você tem que prestar muita atenção para saber se esses índices separados por vírgula, significam realmente isso ou não. Nós teremos os dois casos aqui hoje. Estamos partindo do caso que significa. Tá bom, professor, mas você está me dizendo que esse bicho vai ser um vetor desse seu novo espaço. O espaço de Hilbert, né, das suas soluções, um certo problema, né, de autovalores e autovetores, sua equação de Schrödinger, para duas partículas. Suas funções de onda vão estar ligadas a isso, na representação de posição. Mas como assim? Como que eu faço? Pessoal, eu caracterizo esse produto tensorial da seguinte forma. Ora, eu vou definir as coisas para que se eu tiver um Bra associado aos autoestados KL, certo? É um dual de um vetor como esse, só que pegando os estados K e L. Eu posso pegar um Bra desse meu espaço dual, pareá-lo com um ket, e eu vou dizer que essa ação será dada por um produto de pareamentos de Bras e kets com uma ordem bem definida. O Bra K pega o ket M. O segundo termo aqui, nesse meu Bra de duas partículas, L, pega M, N. Então nós vamos ter o produto de duas deltas de Kronecker aqui. Ok? Tá? Então nós percebemos que se nós tivermos vários caras como esses aqui, M e N, esses caras são ortonormais, porque se eu fizer um M', N', ou KL como eu pus aqui, eu vou zerar, a não ser que o meu Bra tenha exatamente os mesmos índices, mas tenha virado um Bra. Tá bom? Isso mostra aqui o pareamento do Bra deste vetor com o seu próprio ket original dá 1, apenas se os índices forem iguais, senão vai dar 0. Uma outra forma de caracterizar esse meu ket de um novo mundo, de um novo espaço vetorial, é dizer que na representação de posição, eu quero chegar numa função de onda de duas partículas. Qual será a função de onda de duas partículas? Quando eu digo que a partícula 1 estava no estado M e a partícula 2 estava no nésimo estado de uma partícula. Trabalhamos da mesma forma. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Isso me dá o produto de duas funções de onda de uma única partícula. A gente vai chamar esse cara de orbitais. Cada um desse cara é um orbital. Estados de partícula única, né? Funções de onda na representação de posição, a gente chama de orbitais. Tá? Na próxima aula, principalmente. Então, olha só o que nós temos. Nós temos um produtinho de duas funções. É possível mostrar, eu não vou poder mostrar num nível de física matemática, que hoje a aula já está muito longa, certo? Não deu para incluir isso, seria formal demais para esse objetivo, mas é possível mostrar que o conjunto
de todos os seus cats desse novo espaço, esses novos cats criados dessa forma, é uma base desse novo espaço que a gente quer construir. No sentido que qualquer função de onda de dois corpos, qualquer uma, ela poderá ser expressa como uma combinação linear com coeficientes a serem determinados dessas funções de onda em forma produto. Pessoal, isso é uma estratégia básica de física matemática, né? Quando a gente fala que a gente vai resolver EDPs clássicas de calor, certo? Equação de onda por separação de variáveis, nós sabemos que, para dadas condições de contorno e condições iniciais, a resposta final de um problema, a solução de um problema, não está na forma de um produto de funções de variáveis separadas. Na verdade, ela é uma combinação linear de tijolinhos básicos e cada um desses tijolos tem uma forma de produto. Então, mais uma vez, como costuma acontecer na física matemática, é isso que está aparecendo aqui. Esta função de onda geral não é o produto de uma função só de R1 por uma função de R2, mas é uma combinação linear desses produtos, embora a gente vá variando os ingredientes, certo? É claro que a gente está falando de uma função de onda quântica que tem que ser normalizada. Então, esses coeficientes aqui não são arbitrários, certo? Eles deveriam ser escolhidos para normalizar. Só que a gente não precisa se preocupar com isso aqui agora. Abstratamente, estamos falando de um ket de Dirac em um novo espaço agora, não mais o espaço de partícula única, em que nós temos combinações lineares desses camaradas aqui. O espaço de todas essas funções, pessoal, é esse nosso novo espaço de Hilbert. Esse espaço assim gerado, a gente representa dessa forma aqui, ó, para dizer que ele é o produto tensorial do espaço de Hilbert original por si mesmo. O que significa isso? Significa que é o espaço gerado por todas as possíveis combinações lineares dos produtos tensoriais dos vetores de base. Nunca esqueçam o que é MN pra gente. A gente tinha pego aqui caras da base do espaço de Hilbert original. Tá? E eu disse que o conjunto de todos esses caras para todos os valores de MN, ou seja, varrendo todos os possíveis estados, é uma base. É possível provar isso de um novo espaço vetorial. Então, é esse novo espaço vetorial. Ele é o produto tensorial de H por si mesmo. Ok? Não. Matematicamente muito lindo, a física é um pouco mais rica do que isso. As evidências empíricas, experimentos, pessoal, diversos tipos de experimentos. Se alguém quiser, tem um artigo da década de 1960 do Messiah, o autor de um famoso livro de mecânica quântica, junto com um outro autor, em que ele explora as evidências empíricas envolvendo simetrias de sistemas de partículas quânticas indistinguíveis. Tem a referência exata no livro Quantum Mechanics, do autor Ballantine, certo? Lá a gente pode achar referências para evidências empíricas que deixam claro que a natureza não explora todo o potencial desse novo espaço de Hilbert. Esse espaço de Hilbert é muito grande, certo? Em particular, a gente não deve se preocupar apenas em normalizar esse estado, como eu comentei aqui antes, ou ver se tem fases globais. Claro que esse tipo de arbitrariedade, a menos de uma fase global, ou normalizar, isso já aparece no espaço de Hilbert H original. O que agora nós temos que pensar nesse novo espaço são condições empíricas, né, exigidas pela evidência empírica, que são condições de simetrização ou antissimetrização. Se nós tivermos dois bósons à nossa disposição, são partículas de spin inteiro, como fótons, fônons, magnons ou átomos de hélio 4, deve valer a seguinte propriedade. Se nós trocarmos a posição dos argumentos, as posições das duas partículas, nós devemos chegar na mesma função de onda. Ok? De onde veio isso? Isso é um postulado estabelecido ou adotado para satisfazer evidências empíricas. Tá
certo? Você tem medidas experimentais que só podem ser satisfeitas para gases de bósons se você impuser isso, certo? Não só para dois, a gente vai generalizar isso para várias partículas, mas para dois bósons, a sua função de onda não pode mudar. Claro que uma função sente quem é o seu primeiro argumento, quem é o seu segundo argumento, né, pessoal? Então você troca os argumentos e você chega na mesma imagem. Isso não é trivial, uma simetria é exigida para a função. Por outro lado, evidências experimentais mostram que se você tiver coleções de férmions, que são partículas de spin semi-inteiro, né? Momento angular intrínseco, spin, semi-inteiro, como prótons, elétrons, nêutrons ou átomos, né? Isótopos de hélio 3, por exemplo, né? 2 prótons e 1 nêutron, neste caso aqui. Se você troca os argumentos da sua função de onda, é preciso haver uma fase global π, que corresponde a um sinal -1. Sua função de onda precisa trocar de sinal. Isso é um postulado para coleções de férmions, postulado vindo da, né, cuja necessidade foi imposta pela evidência empírica. Muito bem. Observando elementos da base como Ketch de Dirac, então a gente vai perceber que um estado Mn geral, ele não é um estado possível para um gás de bósons, porque eu vou trocar M por N e não necessariamente eu vou chegar no mesmo estado. Isso para mim era algo diferente, pessoal. Partícula 1 no estado M de Maria, partícula 2 no estado N de nariz. Se as partículas fossem distinguíveis, se eu trocasse N por M, eu diria que a primeira partícula estaria no Nésimo estado. Isso é diferente, mas só seria diferente se as partículas fossem distinguíveis. Essas partículas são indistinguíveis, têm spin inteiro, então eu sei que, em geral, M e N é diferente de NM, mas eu teria uma igualdade se eu tivesse M igual a N, tá? Isso só seria possível se M fosse igual a N. Eu posso ter duas partículas no mesmo estado. Se eu tivesse aqui M de Maria e M de Maria, eu teria dois bósons no mesmo estado M. Evidência empírica não nos proíbe de fazer isso. Tá? Então, um estado purinho como esse, digamos assim, um estado produto como esse, só é possível para bósons quando os símbolos são iguais. Quando os símbolos forem diferentes, ou seja, os estados de uma partícula forem diferentes, nós podemos construir um estado fisicamente válido por um processo de simetrização. Nós vamos construir aqui um vetorzinho de estado, que eu já normalizei aqui, embora a normalização sempre possa ser feita a posteriori, da seguinte forma: a gente constrói aqui uma certa superposição que torna esse objeto compatível com a nossa exigência para bósons. Notem, aqui, pessoal, a exigência é para funções de onda geral. Aqui a gente está olhando só para a base, para um elemento da base. Mas, se eu definir uma nova base que tenha todos os seus elementos simetrizados, combinações lineares de elementos simetrizados serão simetrizadas. Ou seja, combinações lineares de camaradas já nesse formato, naturalmente vão gerar funções de onda que satisfazem o nosso requisito vindo do experimento para bósons, tá bom? Beleza, é a nossa simetrização, ok? Isso satisfaz o requisito. Note que naturalmente esse estado é simétrico. Os meus bósons são indistinguíveis, certo? Eu não preciso dizer quem é partícula 1, quem é partícula 2. Não importa qual bóson ocupa o estado M de Maria e qual ocupa o estado N. Eles foram implementados nesse nosso formalismo como indistinguíveis por esse processo de simetrização. Tá bom? Ok, vamos fazer uma pergunta aqui um pouquinho abstrata, mas é para conectar com a primeira aula do nosso curso, em que nós vimos elementos de combinatória. Tá? Olha só. Quantos são os vetores simetrizados Mn se o meu espaço de Hilbert inicial tivesse uma dimensão finita?
Pessoal, não será isso que vai acontecer na física em geral. Em geral, isso aqui já será infinito. Mas imagina que nós teríamos R autoestados de uma única partícula, estados de partícula única disponíveis para a gente. Imagina que fosse finita a dimensão do espaço de Hilbert inicial. Certo? Qual será a dimensão ou a quantidade de elementos na base do meu novo espaço? Eu disse que o meu novo espaço, ele não pega MNs quaisquer, ele só pega MNs simetrizados. Pessoal, a gente vai explorar só um subespaço do nosso espaço de Hilbert, desse espaço de Hilbert. Ele é demais, eu quero só um subespaço dele. Voltando. Tá? Então, qual é a minha pergunta? Quantos são os vetores simétricos desse tipo? Ora, basta nós dividirmos os dois bósons nos R possíveis estados. Certo? Vamos dividi-los. Porque eu vi que eu posso até ter dois bósons no mesmo estado. Tenho que ter dois bósons, tem um monte de estados de energia, R estados de energia disponíveis, certo? Posso agregá-los ou não, certo? Isso são bolinhas idênticas distribuídas em R urnas distintas. Então, a quantidade de formas da gente poder fazer isso é a quantidade de soluções inteiras, não negativas, porque eu posso ter zero, dessa equação. Imagine quantas soluções nós temos para essa equação quando x1 vale 0, 1, 2, 3. x2 vale 0, 1, 2, 3. Eu não vou chegar a 3 porque eu só tenho duas partículas, pessoal. Mas quando eu tivesse um sistema de Nzão bósons distribuídos em R estados de partícula única, eu teria o número N aqui. Ora, nós resolvemos isso aqui na primeira aula desse curso, é um problema de combinatória. Isso obedece essa expressão, é como se a gente tivesse aqui duas bolinhas e R menos uma barras posicionadas junto das duas bolinhas idênticas, separando-as em três grupos. Tá? Permutação de objetos com objetos repetidos, duas bolinhas, R menos uma barras separadoras, porque R menos uma me dão R compartimentos. Combinação 2 a 2, ora, isso é R mais 1 sobre 2. Então, olhem só o que nós obtivemos. Nós obtivemos a dimensão do nosso espaço, do nosso subespaço simétrico, se o número de estados de energia fosse finito. Ok? Ah, professor, mas na física é infinito? Vai fazer uma implementação computacional. Espaço de estados infinito. Programe isso. Não é possível, certo? A gente sempre trunca o nosso espaço de estados. Então pessoal, esse número, ela é a dimensão do nosso subespaço simétrico. Eu vou adotar essa notação aqui, vou chamar de Sim2 do espaço de Hilbert, o subespaço do produto tensorial de H por si mesmo. E esse camarada, ele tem dimensão R ao quadrado. É claro que o número que nós obtivemos agora, a dimensão de um subespaço, é menor do que a dimensão do espaço original. Ó, é fácil ver, pessoal, que a dimensão do espaço original era R ao quadrado, porque nós estávamos imaginando todos os possíveis Mn nos nossos produtos tensoriais de elementos da base, né, de autoestados de uma partícula. M teria R possibilidades, N teria R possibilidades, R vezes R daria R ao quadrado. Tá bom? Evidentemente, estados gerais, não só estados de base, eles são simetrizados com uma operação parecida. A gente pode pegar o seguinte, você me deu uma função de onda. Ela não é invariante por R1, R2. A gente pode até imaginar um operador de simetrização em que a gente troca esse psi por quem? Pela sua soma com a sua própria função com argumentos alterados e tem um fator de normalização aqui. Tudo bem? Isso me dá um estado simetrizado. Tá? Ou seja, isso aqui vale para o estado completo, não apenas para os estados de base. Estados de pares de férmions, pessoal, por outro lado, eles devem ser
antissimetrizados. Antissimetrização, ó, eu estou olhando para uma função de onda completa, esse A se refere à antissimetria, para férmions. Segue esse procedimento aqui quando eu tenho apenas duas partículas. Pessoal, quando nós tivermos N partículas, essas duas construções vão ter que ser generalizadas, tá? Mas, ó, pega essa função, a função original, ela não troca o sinal com a inversão, com a permutação das posições das partículas 1 e 2, mas este objeto aqui troca o sinal. Notem que se vocês trocarem R1 por R2, vocês vão obter a mesma grandeza que vocês tinham aqui, vezes um sinal menos 1 global, uma fase global de π. E aí π é menos 1, certo, pessoal? Então, para férmions, é esse procedimento que deve ser adotado. Mais uma vez, veio de experimento, tá? Agora, vamos fazer, né, continuar a comparação com o caso de bósons. Agora, pessoal, não tem escolha que torne um estado como esse aqui um possível estado possível para um par de férmions. No caso de bósons, em geral, não era. Mas o caso MM, quando eu repetia, era possível, né? Eu podia ter dois bósons no mesmo estado. Agora, não. Esse requerimento aqui de antissimetrização, né? De trocar a posição das partículas, de duas partículas, e você tem um sinal menos global, faz com que se você tivesse NN, isso deveria ser igual a menos NN, isso dá zero, um vetor nulo, tá? Então, um estado como esse não é possível, certo? E isso nada mais é do que o princípio de exclusão de Pauli, tá? Pelo qual nunca pode haver dois férmions exatamente no mesmo estado quântico. Eu só chamo a atenção aqui para vocês, isso aqui mostra, pessoal, que isso aqui é zero. Mas não é é o vetor nulo, mas não confundam isso com algo que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai chamar de estado de vácuo, tá? Estado de vácuo eu tenho que chegar na representação por números de ocupação. Eu não cheguei nisso ainda. Isso aqui é zero mesmo. O requerimento de antissimetrização exige que nunca pode ter dois férmions no mesmo estado. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouco vai ter exemplos mais concretos, tá? Eu vou escolher um valor de R, que vai ser a quantidade de autoestados de partícula única, e a gente vai ver coisas mais concretas. Mas, formalmente, deixa eu falar aqui só dos estados antissimétricos. Pessoal, o conjunto de todos os estados antissimétricos vão constituir um subespaço também daquele nosso produto tensorial de Hilbert por si mesmo. Vai ser o subespaço antissimétrico. Em livros de física e estatística é raro usar essa notação, mas ela é comum em livros de física matemática, ou mesmo de matemática pura. Esse símbolo aqui já aparece quando a gente quer se referir, né, a um subespaço antissimétrico. Aqui, no caso, é antissimétrico de duas partículas do nosso espaço de Hilbert. Isso quer dizer que a gente pegou os elementos desse cara que vivem nesse espaço e antissimetrizamos todos. Então, esse é o nosso subespaço antissimétrico. A dimensão desse subespaço é pura e simplesmente combinação de R2A2, como nós também tínhamos visto na primeira aula do curso. Por quê? Porque a partir do momento que eu não posso ter dois férmions no mesmo estado de energia, se eu tiver dois férmions, estou falando de um sistema de duas partículas, e eu tenho R possíveis níveis de energia, eu simplesmente tenho que escolher dois desses R níveis de energia, onde eu vou colocar os meus elétrons. Ah, onde você vai colocar o primeiro e vai colocar o segundo? Não existe mais primeiro e segundo. Eu antissimetrizei, mas eu já disse que esses meus férmions são idênticos. Eu tenho uma troca de sinal quando a minha função de onda tem uma transposição dos argumentos, né, das posições das partículas, mas os objetos são idênticos. Ok? Então, eu não preciso dizer qual férmion foi parar em qual estado de partícula única. Eu só tenho que dizer quais são os dois estados de partícula única onde eu pus um férmion cada um. Então, de R possibilidades, eu devo escolher duas, combinação de R2A2. R-1 sobre 2. Notem que, para esse caso de duas partículas, a dimensão do subespaço simétrico, o outro caso, era R mais 1 sobre 2. Aqui é R-1 sobre 2.
Eu achei instrutivo fazer uma representação aqui que mostra o que acontece para gente. Olha só, como é que é, professor? Professor, você considerou todos os possíveis produtos tensoriais, não foi isso? Ó, então inventa uma matrizinha aqui, ó, em que aqui a gente teria a primeira parcela do produto tensorial e aqui a segunda, só para a gente ver os possíveis resultados. Eu fiz a notação, não foi a melhor notação possível nesses dois primeiros, ó, mas imagina que eu fiz produto tensorial de 1 por 1, tá? Eu devia ter escrito aqui os dois uns dentro de um único cat, como eu fiz para outros elementos, mas esses dois primeiros eu escrevi errado aqui, depois eu não quis rasurar. Aqui, ó, 2, 1. Aqui eu vou ter R1. E assim por diante. Tá bom? Então, olha só. Por que eu disse que a dimensão desse produto tensorial aqui, desse espaço em geral, era R ao quadrado? Ué, porque eu tenho uma matriz R por R. E, em princípio, eu poderia ter, com partículas distinguíveis, eu poderia ter cada um dos elementos dessa matriz como sendo um elemento de base. Pessoal, isso aí seria imaginar que as partículas seriam distinguíveis, ou partículas de Maxwell-Boltzmann, clássicas. Certo? A gente fez essa conta combinatorial também na primeira aula do curso. Nesse caso, daria R ao quadrado. R por R. É uma matriz R por R. Então, a gente pegaria todos esses caras. Só que, o que nós vimos? Nós vimos que quando nós temos bósons ou férmions indistinguíveis, nós não precisamos nos preocupar em considerar dois estados como esses aqui. Por exemplo, 1, 2, 2, 1. Certo? Ou 1R e R1. Porque no caso de bósons, esse camarada aqui é igual a esse. Igual. Ah, e no caso de férmions, não é igual, professor? Tudo bem, mas é linearmente dependente. Porque no caso de férmions, esse seria igual a menos esse. Então eu não preciso ter na minha base, para o meu subespaço antissimétrico de férmions, eu não preciso ter ambos, esse e esse. Eles não vão ser elementos de uma base, eles são dependentes um do outro. Então, eu posso pegar apenas a diagonal superior dessa minha matriz para bósons e para férmions, porque todos esses elementos aqui são redundantes. No caso de bósons, é uma repetição, são iguais. E no caso de férmions, não são iguais, mas é uma dependência linear direta. E esse camarada aqui é menos esse. Então, tudo isso que está marcado aqui em vermelho é redundante. Para férmions, como eu nunca posso ter dois férmions no mesmo estado, todos esses caras aqui na diagonal principal, assim marcados, não importam. Pergunto para vocês, quantos são os elementos dessa matriz? Quantos são nessa diagonal superior? Ora, eu tinha R ao quadrado. R ao quadrado menos R para férmions, porque eu tirei todo mundo da diagonal principal. R ao quadrado menos R. Sobraram os blocos verde e vermelho. Só que eu vou dividir por 2, porque o vermelho é redundante. R ao quadrado menos R dividir por 2. Essa quantidade é exatamente a quantidade de termos nesse bloco em verde, que são apenas os estados que são relevantes para os meus férmions. Então, para quem achou que eu tirei isso aqui sem justificativa, embora esteja na primeira aula do curso, distribuir bolinhas indistinguíveis em R urnas distintas, mas não pode ter mais do que uma bolinha por urna, tem essa resposta aqui, algo parecido com isso, certo? E essa quantidade é exatamente essa enumeração explícita que a gente acabou de fazer aqui. Para bósons, são permitidas múltiplas ocupações do mesmo nível energético. Então, a esse número, nós devemos acrescentar de volta a quantidade de termos da diagonal principal, que é mais R. Vocês pegarem esse termo aqui e a ele somarem R, que é o número de autoestados de partícula única,
nós vamos recuperar R mais 1 sobre 2. Funciona. Tá bom? Então, notem, a conexão da nossa análise combinatória, o que os estatísticos chamavam de estatística de Bose-Einstein, estatística de Fermi-Dirac, faz a conexão com o nosso mundo aqui, se nós imaginamos que num certo momento nós temos um número finito de estados de partícula única. Uma quantidade finita R de estados de partícula única. Tá bom? Eu acho ilustrativo aqui essa representação, para a gente entender esses subespaços. Só uma observação que vocês podem fazer. Professor, a dimensão do subespaço antissimétrico, R menos 1 sobre 2, somada com a dimensão do simétrico, R mais 1 sobre 2, dá exatamente R quadrado, que é tudo. Uau! Então, sempre quando eu tiver N partículas, o meu espaço tensorial total de N partículas, ele vai ser particionado perfeitamente numa parte simétrica e outra antissimétrica. Primeiro que a parte não é uma partição perfeita, porque o vetor nulo é um vetor comum a qualquer subespaço. Então é soma direta? É. Aquele conceito de álgebra linear. É soma direta, porque você tem em comum apenas o vetor nulo, certo? Mas isso não vale para 3 ou mais partículas. Quando você tem 3 ou mais partículas, você faz um produto tensorial, dá um espaço grandão, existe um subespaço simétrico, existe um subespaço antissimétrico, mas sobram vetores que não são nem simétricos nem antissimétricos, tá? Essa cisão quase perfeita só ocorre para n igual a 2. Não é uma situação de muito interesse físico, a não ser em casos especiais. Átomos de 2 elétrons, hélio, certo? Ok. Pessoal, esse caso de 2 partículas já é suficiente para a gente introduzir o que a gente chama de representação por números de ocupação. Por clareza aqui, só para eu ter algo mais concreto, para eu não assustar demais vocês agora, depois de tanta abstração, digamos que haja 3 estados de partícula única, R igual a 3. Tá? Então eu vou indexar esses estados por 1, 2 ou 3. Na verdade, em física a gente gosta muito de representar alguns estados até por 0, né? Mas aqui eu achei conveniente indexar por 1, 2 ou 3. É o índice do estado. Pessoal, quando eu digo que eu tenho um par de bósons tem que estar num estado simétrico. Vamos dizer que eu tivesse aqui no estado 3, 1, simetrizado. Isso quer dizer que a partícula 1 estaria no estado 3 e a partícula 2 estaria no estado 1? Não, pessoal, eu já simetrizei, tá? Eu já considerei que a partícula 1 pode estar no espaço 3 e a 2 no 1, mas também o oposto. Eu superpus esses caras. Então, esse estado aqui já simetrizado, notem, ele poderá ser, sem dúvida, na verdade, de uma forma biunívoca, posto em correspondência com um novo tipo de ket. Eu vou inventar um ket agora, que pertence ao meu subespaço simétrico de 2 bósons. Pertence ao subespaço simétrico de 2 bósons, mas eu vou pôr 3 índices dentro do ket aqui agora. Essa correspondência está colocada mais claramente aqui. Qual que é a ideia? Pessoal, se eu não tivesse o S dizendo que eu já simetrizei, se eu tivesse só o 3, 1, aquela minha antiga notação diria que a partícula 1 estaria no estado 3, porque eu estaria indicando aqui o estado de partícula única da partícula 1. E a minha partícula 2, porque essa aqui seria a segunda posição, estaria no estado 1. Tudo bem? Já não é assim porque eu simetrizei. Então, se eu já simetrizei, quer dizer que eu não quero mais me preocupar com a identidade das partículas. Eu não quero mais saber se a partícula 1 está no estado 3 ou está no estado 1, ou se a partícula 2 está aqui ou ali. Eu já simetrizei. Então, na verdade, esse vetor de estado simetrizado, ele pode ser biunivocamente representado por um novo tipo de ket,
onde eu tenho uma entrada correspondente a cada estado de partícula única. Aqui eu digo que no estado 1 eu tenho uma partícula. Eu digo que eu não tenho partículas no estado 2. E eu tenho uma partícula no estado 3. É exatamente isso que eu tenho aqui. Porque o estado 2 não apareceu. Notem que aqui eu tinha duas entradas, uma entrada para cada partícula. E essas entradas eram os estados. Agora eu tenho 3 entradas aqui, é uma entrada para cada estado. Só que não é a identidade da partícula que eu coloco aqui, é a quantidade de partículas em cada estado. Então, por exemplo, esse 1 quer dizer que eu tenho uma partícula no estado 3. Tudo bem? Então, se eu tiver um estado simetrizado como esse, para 2 bósons, eu vou ter um ket efetivo como esse aqui. Se fossem 5 possíveis estados, então eu continuaria a ter 2 entradas aqui. Só que cada uma dessas entradas seriam números 1, 2, 3, 4, 5. Eu passaria a ter um ket com 5 entradas, onde eu diria qual seria a ocupação de cada um dos 5 níveis. Nossa, professor, você está complicando, né? Você tinha um ket com 2 entradas antes, e você disse que se fossem 5 estados, você teria um ket com 5. Isso que eu estou vendo aí é um ket com 3 entradas. Antes eu tinha um só de 2. Pessoal, mas é mais simples, porque eu não estou me preocupando com a identidade das partículas. Porque a natureza diz que eu não devo me preocupar com a identidade das partículas, apenas em dizer quantas estão em cada estado. Então, por incrível que possa parecer nesse momento, isso aqui é mais simples do que isso. E já leva em conta que está simetrizado. Eu não vou mais me preocupar em simetrizar ou antissimetrizar nada. Eu entendo, quando eu olhar para um objeto como esse aqui, que ele naturalmente é um estado físico válido. De bósons, ele é simétrico. Ok? Então, isso aqui é muito conveniente. Vamos olhar aqui mais explicitamente para a gente fechar nossa intuição. Isso aqui é bem mais concreto e menos abstrato. Eu disse que esse subespaço simétrico de 2 bósons tinha dimensão R mais 1 sobre 3. E eu disse aqui, vamos imaginar 3 estados de energia. Então a gente vai ter 3 mais 1, 4, 2 a 2, dá 6. Então são 6 estados na base do nosso espaço de 2 bósons, pessoal, que é o subespaço simétrico do produto tensorial de H por H. Vejamos, será que são realmente 6 estados na base? Ele é um subespaço de dimensão 6, é isso? Caramba! Pessoal, notem que nós teríamos 9. Se eu tivesse 3 estados de partícula única, o meu produto tensorial de H por H, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, seriam 9 elementos na base. E aqui é um subespaço que tem 6 caras na sua base. Vejamos, eu posso ter esse cara na base, seria simetrizado de 1, 1. Simetrizado de 1, 1, eu nem precisava ter simetrizado, ele já nasce simétrico. Mas no formalismo de números de ocupação, ele corresponderia ao ket 200. Eu digo que eu tenho 2 bósons no estado de índice 1. Realmente, 1, 1. E 0 no estado 2, 0 no estado 3. O estado simetrizado 1, 2 é igual ao estado simetrizado 2, 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um bóson no estado 1, porque aparece um índice 1 aqui dentro, é um índice de estado de energia. E eu tenho 1 no estado 2, realmente, aparece 2 lá, mas não aparece 3. 1, 3 simetrizado é igual a 3, 1 simetrizado. Isso quer dizer que eu tenho uma partícula no estado de partícula única de índice 1 e uma partícula no estado de partícula única de índice 3. E assim por diante. Temos outros 2 caras que nem requeriam simetrização, que são o 2, 2 e o 3, 3. Eles correspondem a 2 bósons no estado 2 ou 2 bósons no estado 3. Tá bom? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todas as possibilidades possíveis, podem verificar,
por causa da simetria, é o número que nós já tínhamos abstratamente, né? Por um problema de combinatória, nós já sabíamos que seria essa dimensão desse nosso subespaço simétrico para pares de bósons. Pessoal, para pares de... eu falei base? Para pares de bósons, tá? E para pares de férmions e ainda 3 estados? Eu disse que a gente tinha uma expressão que era R - 1 sobre 2, né? Ou combinação de R 2 a 2. Eu fiz o R valer 3, 3. Então eu afirmo aqui que nós teremos 3 estados na base do nosso subespaço antissimétrico para pares de bósons. Pares antissimétrico, ok? De bósons, não, de férmions. Eu me expressei mal. Antissimétrica, férmions. Vejamos. Nós já tínhamos antissimetrizado funções de onda para pares de férmions quaisquer. Para cada elemento da base, claro que nós teríamos uma aplicação particular daquele formalismo, teríamos algo assim, é assim que a gente antissimetriza um estado. Notem, nós vamos ter uma correspondência aqui biunívoca da seguinte forma. Estados antissimétricos, eu nunca vou ter 1, 2, 2 ou 3, 3. Princípio de exclusão de Pauli. Eu vou ter 1, 2 e eu vou dizer que isso corresponde a um ket 1, 1, 0. Porque isso quer dizer que eu tenho um férmion no estado 1. Realmente, eu vejo um índice 1 aqui. Terei um férmion no estado de partícula única 2. É a minha segunda entrada, é o meu segundo estado. Qual é a população do segundo estado? 1. Porque o segundo estado apareceu uma vez aqui. E nada aqui. Pessoal, isso aqui para férmions não é a mesma coisa que 1, 0 para bósons, tá? Esse estado 1, 0 para bósons, vamos ver o que a gente tinha visto aqui antes. É uma notação para representar um certo estado simétrico. Agora, esse 1, 1, 0, se eu já sei que eu estou trabalhando com um conjunto de férmions, ele me representa um outro estado. Tá? Na representação de posição, eu vou ter uma outra função de duas posições das partículas 1 e 2. Vou ter uma função antissimetrizada, tá? Você não pode misturar essas coisas, mas tudo bem, aqui eu sei que eu estou mexendo com férmions. Então, dado isso, essa relação também é biunívoca. Ah, professor, e 2, 1? 2, 1 eu estou respeitando a exclusão de Pauli. Sim, cara, mas o 2, 1, ele é menos 1, 2. Então, se eu já batizei o 1, 2 antissimétrico disso, o seu 2, 1 seria o oposto disso aqui também. Tá? Verifiquem, não podemos ter dois férmions no mesmo estado, não aparece 1, 1, 2, 2, 3, 3. Todos os caras permutados só mudam um sinal menos, nós só temos 3 objetos independentes para constituírem a base do meu subespaço antissimétrico para pares de férmions. Tudo bem? Em geral, agora eu vou fazer uma observação, pessoal. Notem como já dá para a gente perceber qual é o padrão. Essa afirmação aqui eu até já podia colocar na próxima sessão, que é de N partículas, tá? Na representação de números de ocupação, cada elemento da base de um espaço de N partículas indistinguíveis, cada elemento da base. Olha que a gente mapeou cada cara da base. Essa aqui é a base antissimétrica, tá? Cada elemento da base pode ser representado por um vetor com números de ocupação, tendo todos os estados de energia, estados de partícula única convenientes. Matematicamente temos sutilezas, porque, como eu disse, no contexto físico nós já teremos infinitos estados possíveis. Mas imaginando que está finito aqui, para uma implementação computacional ou por motivos didáticos, nós temos R números de ocupação, cuja soma nos dão a quantidade total de partículas no nosso problema. Certo? Vocês vão ver que todos os casos que a gente considerou agora, seja para bósons, sejam para férmions, tinha a soma dos números de ocupação dando 2. Óbvio, porque eram 2 partículas. Tá bom? Ó, soma dá 2, soma dá 2, soma dá 2, e assim por diante. Tudo bem? Só que eu nunca poderia ter um número de ocupação 2 para férmions.
porque isso é proibido pela natureza. E nós implementamos isso num postulado de antissimetrização para coleções de férmions. Mas para bósons não tinha problema. Tudo bem? Então, cada um desses NIs é o número de ocupação do iésimo estado de partícula única. Pessoal, olha que coisa maluca, certo? Nós partimos de estados de partícula única. Construímos produtos tensoriais. Isso era um pouco demais. Mas nós pensamos em tensores simétricos ou antissimétricos. Reduzimos as coisas. Mas como as partículas são idênticas, agora a gente chegou em representações como essa. Ó. Pessoal, não faz sentido você dizer que isso aqui é um produto tensorial de um ket N1 por um ket N2. Isso não faz o menor sentido. Tudo bem? Então não confundam um ket como esse com um dos nossos kets originais, tá bom? Notem, quando a gente simetriza ou antissimetriza, já não faz sentido também, tá? Um estado como esse aqui, antissimetrizado, ele não é tensorial de ket 2 por ket 3. Ele envolve combinações lineares de ket 2, ket 3 e ket 3, ket 2, com um sinal ali para ele ficar antissimetrizado. Esse cara, ou mesmo a versão bosônica simetrizada, já não é produto tensorial. E esse cara aqui também não é. Apesar da aparência lembrar muito os estados produto com que nós iniciamos a nossa discussão. Pessoal, no caso de bósons, um estado de muitos corpos, né? Como eu disse, aqui eu já podia ter colocado na seção de N partículas. Um estado de N corpos em R estados de energia, ele é simétrico por construção. Quando eu digo isso, e eu sei que são bósons, eu já sei que isso aqui é mapeado num estado simetrizado. E os números de ocupação são arbitrários, eu não tenho nenhuma restrição. Eu só tenho que fazer o vínculo, né? A soma dos números de ocupação da minha quantidade de partículas. Isso vale para bósons ou para férmions. No caso de férmions, além desse vínculo, eu sei que os meus números de ocupação são 0 ou 1, pelo princípio de exclusão de Pauli. Veio da definição, do postulado de antissimetrização. E um estado como esse aqui, a gente entende já como ele corresponde a um estado físico. Portanto, um estado antissimétrico para Nzão férmions, distribuídos em R autoestados de partícula única. Tá bom? Muito bem. Eu ainda quero falar um pouco mais de estrutura formal. Notem que na próxima aula a gente simplesmente vai dizer: eu tenho números de ocupação de uma coleção de bósons. Vamos chegar numa função partição, vamos extrair propriedades de gases de bósons. Ou tenho números de ocupação de um sistema de férmions. Vamos tocar pau. Só que eu preciso falar aqui, por completeza conceitual, do que vai acontecer quando a gente trabalhar no ensemble grão canônico e a gente quiser variar o número de partículas. Então, pelo menos eu tenho que passar uma ideia melhor para vocês aqui do que vai acontecer. Então, vamos lá. Não preciso disso aqui para os gases quânticos da próxima aula, só que deixa eu só ilustrar o que é simetrização e antissimetrização para N partículas, não apenas duas. Pessoal, a gente tem uma função de onda para N partículas, com esses nossos N argumentos. Estacionárias, mas temos aqui as posições das nossas N partículas. Se nós mantivermos N-2 desses argumentos nos seus lugares, mas trocarmos dois, notem que aqui J e I foram invertidos, eu tenho que chegar na mesma função de onda. Notem que com duas partículas nós estávamos trocando todos os argumentos da função. Mas agora eu tenho funções de N argumentos vetoriais, né? Eu troco só dois deles. Formalmente, a gente poderia dizer que sobre a função de onda original, que tinha o I antes do J, atuou um operador de transposição, que me pega essa função e formalmente me daria a função com as posições I e J invertidas. Tudo bem? Um operador aqui que atua nas funções de onda. A simetrização de uma função de onda, a operação que eu precisaria fazer para eu simetrizar uma função de onda, imaginaria, pessoal, a gente considerar
todas as possíveis trocas de pares de partículas. Caramba, eu tenho que trocar duas de cada vez? Não. Daria para você fazer uma mexida de várias delas ao mesmo tempo. É possível provar, eu estou só indicando as ideias aqui, porque a gente não tem muito mais tempo nessa aula, e aí fugiria demais ao objetivo do curso, mas eu tenho outras notas de aula de outros cursos detalhadas sobre isso, tá? Mas, essencialmente, o que eu posso dizer é, pode ser que a gente consiga construir uma função de onda de N bósons, né, simetrizada. Ela vai ser essencialmente proporcional. Eu não quis pôr um igual aqui, porque eu não quis me preocupar com constantes de normalização. De uma soma, pessoal, não só da função com ela mesma em dois caras trocados, como para duas partículas, mas agora a gente tem que considerar algo mais geral. Nós temos que considerar uma soma que envolva fatorial de N termos. Porque a gente vai imaginar todos os possíveis embaralhamentos, na verdade, todas as possíveis permutações das identidades, dos rótulos das nossas partículas. E a quantidade de permutações de N objetos é N fatorial. Então, por exemplo, N fatorial aparece na constante de normalização que eu não estou querendo exibir aqui. Ela não é importante para a gente. Mas é um somatório que envolve, então, não apenas dois termos, como no caso de duas partículas que nós vimos, mas vai envolver N fatorial termos. Entende também por que a representação de números de ocupação é conveniente? Quando eu usar uma representação de números de ocupação, eu já sei que eu tenho um estado simetrizado. Eu vou trabalhar já imaginando que eu já fiz isso, eu não vou precisar trabalhar com essa simetrização. Se eu não usasse a representação de números de ocupação e eu fosse olhar funções de onda, eu teria que simetrizar as coisas. E é complicado, como é que é? Somar em N fatorial termos. Essa é uma das belezas do argumento, tá? Como eu disse, a gente faz construções, justifica e depois tem que chega no formalismo que esconde tudo, para que as coisas sejam mais simples. Pessoal, esse SN, ele é o grupo simétrico das permutações. Pessoal, o que são permutações de conjuntos de índices? São todas as bijeções do conjunto de índices de uma N nele mesmo. Lembra que é bijeção? Isso quer dizer que qualquer índice vai para um novo índice, só que sem repetições, sem eu perder ninguém. Uma embaralhada, é uma permutação. Implementar num conjunto de índices uma permutação π significa dar uma embaralhada nos seus índices. Então, isso aqui está dizendo que nós temos que, a menos de uma constante de normalização, somar as funções de onda com todos os embaralhamentos possíveis dos índices. Isso que significa somar em todas as permutações do grupo simétrico. Se a gente fizer isso, você já embaralhou tudo que era possível. Quaisquer duas partículas I e J, cujas posições você queira trocar, não vai alterar a sua função de onda já simetrizada. Essa é a ideia. Tá? Nossa, professor, mas agora você embaralhou tudo de uma vez e antes você trocava só duas. Pessoal, é porque existem o que a gente chama de transposições elementares. Tem permutações que deixam n-2 dos índices parados. Eu vou dizer que eu tenho uma permutação aqui, ó, é um tipo de π desse aqui, tá? É um tipo de embaralhamento, mas indexado por I e J. Quer dizer que se você engole o estado K, você retorna K, se o K não for nem o I nem o J. Você não mexe em n-2 dos índices. Você só mexe nos próprios índices I e J. Se você aplica no I, você dá o J. Se você aplica no J, você traz o I. Transposição é uma permutação de apenas dois índices dos seus N índices possíveis. Tá? Notem que eu tomei o cuidado de distinguir as permutações que agem nos índices, que são funções desse conjunto. Nesse conjunto das permutações, operadores que agem nas funções de onda. Mas é claro que uma permutação que age na função de onda para alterar as posições das partículas I e J é completamente equivalente. O resultado é como se a gente tivesse a nossa função de onda e aplicássemos uma transposiçãozinha elementar nos índices. Como é uma transposiçãozinha particular como essa aqui, ela deixa n-2 dos índices parados.
Só vai trocar o I e o J. Só sendo um pouco preciso matematicamente, né? Uma função que age nos índices não é igual à mesma função ou operador que age na função de onda. Mas eles são parentes próximos. Tá bom, professor. E para férmions? Eu vou ser um pouco mais rápido e mais conciso aqui. Eu vou dizer que eu tenho uma função de onda de nzão férmions. Se nela eu aplicar o operador de permutação de I e J, eu obtenho o oposto dela. Esse é um requisito que eu exijo da minha função de onda. Certo? Funções de onda satisfazem isso naturalmente? Não. Se você me der uma função de onda de n férmions qualquer, em geral, ela não vai satisfazer isso. Então não é um estado físico válido. O experimento me disse isso. Para que eu construa funções de onda físicas correspondentes realmente a sistemas de n férmions, eu devo antissimetrizar, devo construir uma função de onda antissimetrizada. Então ela será proporcional, ou seja, a menos de uma constante de normalização, de uma soma de n fatorial. Eu tenho que percorrer aqui todos os embaralhamentos de funções de onda, são n fatorial termos que aparecem aqui, só que tem um detalhe, eu não vou somar todo mundo com sinal mais um, como eu tinha feito para bósons. Quando são férmions, eu tenho que considerar possíveis alterações de sinal com todas essas reindexações. Por que eu digo possíveis? Se eu troco só duas partículas, tem que aparecer um sinal menos global na minha função de onda. Mas se eu trocar outras duas partículas, eu multiplico por menos de novo e eu tenho que voltar na minha psi original. Pessoal, uma permutação qualquer sempre é uma composição de transposições de parezinhos de partículas, desde que você vá combinando vários pares. Então, fez uma transposição, multiplicou por menos. Fez outra, multiplicou por menos de novo. Quantas multiplicações por menos você faz? Quantas trocas 2 a 2 você faz para implementar uma permutação? Pessoal, não é única a forma como você pode fazer uma permutação geral ser uma composição de transposições. Mas a paridade é. A paridade é. Então, por exemplo, se eu tive uma certa permutação embaralhada geral que usou 6 transposições, eu vou conseguir escrevê-la como 8 transposições, como 10 transposições, 12 transposições, qualquer número par de transposições. Mas nunca com 7 transposições, nunca com um número ímpar. Então, isso diz quantos sinais menos apareceram na brincadeira. Então, aqui a gente varre todas as n fatorial permutações, só que algumas delas contribuem para a mudança de sinal ou não. Então, eu vou dizer que quando o número de transposições for par, eu não mudo o sinal. Quando o número de transposições for ímpar, eu mudo. Tá? Então vai ter alternância de sinais mais e menos, como nós já tínhamos visto aqui. Deixa eu voltar para os férmions aqui. Deixa eu voltar bastante. Ó. Aqui. Não tinha sinal menos em um dos meus termos? Eu não somava termos com sinais alternantes para antissimetrizar um estado? Quando são n partículas, essa soma envolve n fatorial termos. Metade deles terá sinal mais, metade terá sinal menos. Tudo depende de qual permutação você está considerando em particular naquele momento. Tá bom? Então isso aqui é só por completeza. Eu ainda tenho 2 páginas, está uma longa aula, mas vamos tentar fechar isso. Aqui é o meu último ponto, mas eu ainda considero isso bem ilustrativo, né? Tá, então, é só isso, professor? Tem esses números de ocupação, beleza. Pessoal, representação de número de ocupação já incorpora se você tem um estado simetrizado ou antissimetrizado, tá? Se você tem bósons ou férmions, respectivamente. Mas não é só isso. A gente não vai explorar o formalismo de segunda quantização nesse nosso curso, não dá tempo. Vocês acabam vendo isso em outros cursos. Mas, na verdade, de uma forma linda e fantástica, não é conveniente a gente parar nesses subespaços simétrico ou antissimétrico,
de uma quantidade bem definida de partículas. As contas são difíceis. Tá? É muito conveniente a gente criar um novo espaço vetorial. Pessoal, olha só o que a gente fez. Partimos do Hilbert, fizemos produto tensorial de Hilberts por eles mesmos para gerar o espaço de N partículas. Já foi um novo espaço. Aí, a partir de um cara como esse, a gente fez duas construções. Simetriza todo mundo, tem um subespaço simétrico. Antissimetriza todo mundo, tem outro espaço vetorial, que é o subespaço antissimétrico. Agora, a gente vai construir um outro espaço vetorial, que não é só você simetrizar ou antissimetrizar. Simetriza, beleza, guardou. Pega outro número de partículas, simetriza. Pega outro número de partículas, simetriza. E faz a soma direta de todos esses espaços simetrizados. O espaço de dois bósons que a gente viu era o simétrico 2 Hilbert. Eu vou fazer a soma direta de todos os espaços dessa forma, mas para todos os n's, de 0 a infinito, tipicamente, quando a gente trabalha com representação de números de ocupação em física. A gente não vai pôr um teto na quantidade de partículas. A gente vai imaginar que a gente pode inventar operadores de criação e destruição, só que eu preciso ter um espaço vetorial em que eu aplique um operador e eu permaneça no espaço vetorial. Se eu tivesse quantidades de partículas definidas, mesmo no subespaço simétrico ou antissimétrico, eu estou restrito àquela quantidade de partículas. Revela-se muito conveniente você misturar, em algum sentido, todas essas galeras com diferentes quantidades de partículas, desde que você garanta que todos sejam estados físicos válidos. No caso, todos simetrizados, eu vou gerar um espaço vetorial que só tem objetos simétricos, mas com número de partículas variável. A gente chama isso de espaço de Fock simétrico, ou espaço de Fock bosônico. No caso dos férmions, a gente faz essa construção fazendo a soma direta dos nossos subespaços vetoriais antissimétricos para cada possível quantidade de partícula. Tá bom? Então, a física de muitos corpos opera nesses camaradas aqui. Tá? E eu comentei aqui por escrito, algo que eu já mencionei, ó, vários processos físicos e operadores formais, eles são naturalmente expressos em termos de operadores de criação e destruição, que pegam um vetor desse mundo e me levam para um outro vetor desse mundo, embora eu não fique dentro do mesmo subespaço. Revela-se conveniente. É mais fácil a conta. Tá bom? A gente não vai explorar isso, mas esse é o formalismo de segunda quantização. Professor, não entendi nada. Vamos fazer um exemplo para a gente fechar essa aula? De novo, vamos imaginar que a gente tem 3 estados de partícula única disponíveis. 3 níveis de energia para cada partícula. R igual a 3. E vamos fazer algo diferente. Nós vamos pegar aqui um espaço de Fock fermiônico, antissimétrico, só que limitado a, no máximo, 2 partículas. Ao invés de fazer isso ir para infinito, como a gente faz na física. É um exercício didático. Eu não quero ir para infinito, eu quero parar em 2. A gente já trabalhou até 2 na aula de hoje. Tudo bem? Então, olha a construção que eu vou querer fazer. Professor, antes de mais nada, e o que acontece quando n igual a 0? Como assim n igual a 0 partículas? 0 partículas. Porque nós vamos poder falar que nós temos estados físicos sem excitações. Certo? Por exemplo, sem fótons em qualquer modo do nosso campo eletromagnético. A gente define, quando é 0 aqui, ó, subespaço antissimétrico de Hilbert, isso é o nosso corpo de escalares. No caso de mecânica quântica, nós temos o corpo dos escalares complexos, só que visto como um espaço vetorial nos complexos, o meu elemento é 1. Pessoal, a reta real, ela é um espaço vetorial de dimensão 1. Você pega o número 1 e multiplicando por qualquer escalar real, positivo ou negativo, você chega em qualquer ponto da reta real. Pessoal, nos complexos,
certo? E com o corpo de escalares complexos, imagine que você tem o número 1, certo? Você tem o número 1, só que multiplicando por escalares complexos Z, escalares complexos, você chega em qualquer complexo. Então, o corpo dos escalares complexos é um caso degenerado aqui, é um espaço vetorial unidimensional. E a gente diz que ele tem o estado de vácuo. Na minha representação de números de ocupação, se eu disse que eu vou fazer 3 estados energéticos de partícula única, eu vou ter representações de número de ocupação com 3 entradas. Essa é a população do estado 1, população do estado 2, população do estado 3. Se eu não tenho população nenhuma, eu chamo isso de estado de vácuo. Pessoal, isso não é o vetor nulo. Isso aqui não é o vetor nulo. Ele é simplesmente a base, um vetor qualquer, de um espaço vetorial unidimensional. Tá bom. E quando n for igual a 1? Quando n for igual a 1, pessoal, quando eu estou no meu espaço de Hilbert original, eu só tenho um corpo. Eu não tenho o que trocar para simetrizar ou antissimetrizar. Então, a gente diz que isso coincide com o próprio espaço. Isso aqui vale tanto para bósons quanto para férmions. Então, era o nosso espaço original. Qual era a dimensão dele? Ué, eu não disse que eu tinha 3 estados de partícula única? Ele era um espaço de Hilbert de dimensão 3. Quais eram os possíveis estados lá de uma partícula? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pessoal, como um único ket desse espaço de Hilbert, eu teria um ket com entrada 1, ou um ket com entrada 2, ou um ket com entrada 3, dizendo que eu estaria no autoestado 1, ou no autoestado 2, ou no autoestado 3 de partícula única. Esse ketzinho de uma única entrada, na representação de números de ocupação, cada um deles vira um ket de 3 entradas, porque eu tenho que dizer qual é a população de cada estado de energia. Estado 1, estado 2, estado 3. E nós desenvolvemos durante a aula de hoje o subespaço antissimétrico lambda 2 de Hilbert. Foi um daqueles casos lá que a gente abriu. Nós vimos que no caso bosônico tinha 6 caras na base e no fermiônico tinha 3. Os 3 caras que tinham aparecido lá tinham sido esses caras aqui, ó. Certo? Ó, fermiônico. Eu não posso ter 2 férmions no mesmo estado. Isso aqui quer dizer 0 férmions no estado 1, 1 férmion no estado 2, 1 férmion no estado 3. Então, olha só. Quando a gente faz soma direta... eu errei aqui, hein? Pessoal, tá errado aqui. Não era isso que eu queria escrever. Eu queria escrever isso aqui, ó. Soma direta de N0 a 2... desse cara. Então, por favor, é esse símbolo aqui, com N de 0 a 2, no lugar desse somatório. Isso aqui não faz o menor sentido, tá? Pane cerebral do professor. Uma soma direta aqui. Tá? Pessoal, um espaço vetorial que é soma direta de outros espaços vetoriais, a dimensão dele é a soma das dimensões. Então, nós vimos aqui, ó, dimensão 1, dimensão 3, dimensão 3. 1 mais 3 costuma dar 7. Pessoal, esses 7 vetores constituem a base desse nosso espaço de Fock fermiônico antissimétrico. É um espaço de dimensão 7 no total, quando a gente tem partículas variando de 0 a 2. E se você quiser inventar uma representação com uma base canônica para você ter coordenadas, olha só o que aconteceria. O seu estado de vácuo, por uma ordem lexicográfica aqui, ele poderia ser associado ao primeiro vetor, o vetor, ó. O primeiro vetor dos 7 elementos da sua base. A gente põe aqui 1, o resto 0. Isso aqui é o meu X-chapéu, correspondente ao estado de vácuo. Esse aqui era o único estado de 0 partículas. Agora vamos para os 3 caras de estados de 1 partícula. Esse cara aqui pode ser mapeado aqui. Esse cara aqui. Olha como eu estou andando aqui com as minhas coordenadas. Esse cara vem para cá.
E assim por diante, numa ordem lexicográfica bem natural aqui. Agora vamos aqui, ó. O 1 andou mais uma vez para um outro estado e vem parar aqui. Certo? Todos esses caras são mutuamente independentes entre si. E o meu estado de muitos corpos com partículas variando de 0, 1 a 2 para férmions em 3 autoestados de energia, foi fundamental dizer que era 3, são esses caras aqui. Ó, o estado de vácuo não é um vetor nulo. Tudo bem? Operadores de criação e destruição agiriam em estados com uma certa quantidade de partículas e te levariam para alguma combinação linear de estados com uma partícula a mais. Destruição age em algum desses caras para, em geral, te levar para algum autoestado descrito nesta base. Sabe aquela história de soma direta? Soma direta quer dizer que você tem subespaços que não se misturam, que constituem a sua soma direta. Pessoal, só agora que nós temos coordenadas explícitas é que nós poderíamos multiplicar esses caras por escalares, tá certo? Os escalares poderiam entrar aqui dentro. Se eu multiplicasse por um escalar alfa, só agora que eu venho entrar com um alfa aqui dentro. Agora, notem que qualquer combinação linear desses 3 vetores aqui, ó, sempre terá 0 na primeira entrada e sempre terá 0 nas entradas 5, 6 e 7. É um subespaço invariante. É o subespaço invariante de uma partícula. É como se a gente vivesse só aqui. Combinações lineares desses caras não saem daqui. Só quem vai me tirar de um subespaço invariante para ir para outro seriam os eventuais operadores de criação e destruição. Só que aí nem teria sido conveniente eu parar num certo número de partículas. Porque um tal operador de criação, quando agisse num cara que já tivesse 2 partículas, naturalmente chama de 3, tá bom? Mas eu realizei esse truncamento aqui só para eu poder mostrar explicitamente, construindo aqui uma base de coordenadas, quem são esses vetores. Tá? Então, esse nosso espaço aqui, repito, está errado aqui, devia estar soma direta, mas seria um espaço vetorial novo de dimensão 7, constituído de subespaços invariantes no número de partículas, e que em coordenadas a gente verificaria essa invariância aqui diretamente. Eu espero que isso tenha ilustrado explicitamente algumas coisas que alguns textos deixam subentendidas. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Podemos voltar a conversar na sessão de perguntas. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.